Durante muitos anos, o torcedor associou automaticamente a Copa do Brasil a uma única emissora. Mas isso pode estar acabando. Record, SBT, Amazon e ESPN e Globo aparecem em uma disputa que pode transformar o torneio em uma verdadeira coxa de retalhos. A pergunta é: por que a Copa do Brasil deixou de ser apenas um atalho para a Libertadores e passou a valer tanto? Tanto para clubes, para torcedores e para as emissoras e, obviamente, a galinha de ovos de ouro da CBF. Vamos fazer essa reflexão um pouco mais aprofundada que as notícias do dia a dia sobre a valorização, o valor e o peso que a Copa do Brasil adquiriu nos últimos anos. A Record foi procurada, perdeu essa dianteira, existe uma possibilidade de existir de um consórcio entre Globo e ESPN e SBT, a ESPN tá no rolê, enfim, muita gente disputando. A CBF quer arrecadar R$ 1 bilhão com a Copa do Brasil, mas o mais importante é entender por que ela ganhou essa dimensão. E no final das contas, a gente entende que essa guerra não vai acontecer apenas porque tem clubes grandes. Afinal, nós temos a Série A, nós temos a Libertadores e não há tamanho frisson e tamanha briga pelos direitos. A questão é que o formato da Copa do Brasil oferece algo que as emissoras gostam e muito: a urgência. O mata-mata transforma cada partida em um evento. No campeonato de pontos corridos, você perde aqui, recupera acolá, às vezes o time já dispara na liderança, todo mundo sabe que será o campeão, ou afunda na zona de rebaixamento e sabe que será rebaixado e até já começa a se planejar para a Série B do ano que vem. Já a Copa do Brasil não. A Copa do Brasil ele iguala todo mundo. O time que talvez lidere o Campeonato Brasileiro pode cometer um erro e ser eliminado da Copa do Brasil. Aconteceu recentemente com o Flamengo. No ano passado, no caso, não nessa edição. A premiação, você consegue ter um esforço e consegue uma premiação milionária passando de fase, ou ainda uma grande renda, isso pode significar reforço no seu caixa para fazer as contratações ou para pagar salário, sair de um transfer ban e com isso mudar o seu patamar durante a competição. Então, vale muito. Além de tudo, nós torcedores sempre temos a coisa quase algorítmica, né? O jogo da temporada, vale vaga, vamos aqui ver um gigante, um Davi contra Golias, como tivemos Remo e Santos agora, com polêmicas em torno de Neymar e o Remo tentando desbancar o Santos na Copa do Brasil e sendo derrotado, ou então clássico como o Vasco e Fluminense que está rolando enquanto eu gravo esse jogo, eu nem sei do resultado. No final das contas, o público nem precisa acompanhar a competição do dia a dia, como é nos pontos corridos. Eu nem preciso saber a escalação do Vasco, do Fluminense, para saber que é um grande clássico valendo vaga e vai ser bom. Ou ainda, eu nem preciso saber, sei lá, às vezes eu nem lembro que o Remo tá na Série A, eu ainda acho que o Remo tá na Série B ou na Série C, mas eu vou lá e vou acompanhar um Remo e Santos pela Copa do Brasil. É esse evento, esse apelo que faz, que dá esse charme aos torneios de mata-mata. Ainda mais agora que os pontos corridos, eles se consolidaram e é um caminho sem volta para a Série A do Campeonato Brasileiro. Torna esse apelo e esse modelo ainda melhor. E aí você tem público interessado, torcidas interessadas, estádios cheios, jogos emocionantes. É um prato cheio para a televisão, para a internet, enfim. É consequência imediata, tensão, personagens, é tudo que o mundo hiperconectado quer, é tudo que o mundo hiperconectado precisa. Agora, falando em termos financeiros, tem uma questão que é além disso. A Copa do Brasil, por ser um campeonato mais democrático do Brasil, ou seja, reúne times de todos os estados, é um produto nacional que tem várias torcidas interessadas e que às vezes você está fazendo uma má campanha, uma má temporada, mas você consegue avançar longe em uma Copa do Brasil e salvar essa temporada. Você pega uma torcida que talvez esteja meio que largada na Série A e transformar essa torcida em algo lucrativo em uma Copa do Brasil. Cada classificação traz essa novidade,
traz essa torcida para o centro da conversa. Quando o Fortaleza chega à fase atual da Copa do Brasil, sai de um Fortaleza que está na Série B, que não está vivendo mais os seus melhores momentos. Quando o Grêmio, que está brigando contra o rebaixamento na Série A, chega na Copa do Brasil, até passando por um caminho fácil, eliminou o meu Confiança, reacende na torcida gremista um alento, uma esperança, uma torcida que não briga mais por grandes títulos no continente e nem no Brasil, mas pode brigar pela Copa do Brasil. Então, esse jogo vai render transmissão ao vivo, pré-jogo, pós-jogo, corte, entrevista, debate sobre arbitragem, tudo isso envolvendo, por exemplo, duas torcidas que eu citei aqui, que são enormes, representam regiões do Brasil muito apaixonadas pelo futebol, Nordeste com Fortaleza e o Sul com o Grêmio, mas que estão fora das grandes disputas na Série A do Campeonato Brasileiro. Ou seja, a TV não está comprando um jogo de 90 minutos, não está comprando o momento de um time, está comprando dias e dias de conteúdo, debate e engajamento. E aí é que entra a CBF. Por que eu vender para uma só pessoa se eu posso partilhar todas essas vantagens que eu tenho entre vários parceiros, ficar bem na fita com muita gente e ainda lucrar mais? É aí que vem a lógica de negócios da CBF. A CBF separa pacotes por plataforma, por quantidade de partidas, por prioridade de escolha, e de repente você tem um pacote para TV aberta, para TV por assinatura, por streaming, streaming pago, streaming grátis, canal digital, rádio, e o que você quiser, ela está fazendo, e com isso você consegue democratizar, pegar todo esse torcedor que eu já falei e torná-lo um cliente, deixá-lo ele a possibilidade de assistir essa partida ou da forma mais barata possível, ou até mesmo de graça. Para o clube é mais receita, porque se a CBF arrecada 700 milhões, é uma divisão com os clubes, se ela arrecada 1 bilhão é outra divisão, ou seja, aquele valor que pode mudar a temporada que eu falei lá no início do vídeo, pode vir até ser acrescido com essa divisão e se conseguir vender para mais parceiros. Ou seja, todo o ecossistema ganha. Ganha o torcedor, que vai ter mais opções de assistir em diferentes formatos, diferentes modelos e até mesmo gratuito. Ganha a CBF, que vai faturar mais, e ganham os clubes, que vão ter cotas maiores, cotas que já são ótimas para a Série C. Ou seja, a Copa do Brasil é uma mina de ouro. Ela traz o evento, o engajamento, ela traz torcidas que estão um pouco à margem, em temporadas que seus times não estão bem, ou ainda mais nesse novo modelo do futebol brasileiro, onde está cada vez mais difícil superar Flamengo e Palmeiras no topo. E ainda traz dinheiro para muita gente, para as empresas de mídia, para a CBF e para os clubes. É muito fácil você defender uma quebra de monopólio com tantos interesses. Claro que quem tem seu monopólio vai querer manter pelo menos uma vantagem, já que os argumentos são muito bons. Então, a Copa do Brasil virou ouro porque ela reúne tudo que uma emissora procura: clubes populares, alcance nacional, mata-mata, possibilidade de zebras, partidas com consequências imediatas, e dividir esses direitos pode aumentar a arrecadação, oferecer mais opções, mas também ameaça fragmentar ainda mais a experiência do público. E você, prefere toda a Copa do Brasil concentrada em um local ou aceita procurar cada partida em troca de mais transmissões gratuitas? Comenta aí pra gente seguir o papo desse vídeo na caixa de comentários, e também diz aí quem será o campeão da Copa do Brasil. Eu sei que não será o meu Confiança, infelizmente. Tô deixando 2 vídeos aqui, vídeos que vão falar sobre mídia esportiva e futebol brasileiro. Clica lá que você não vai se arrepender.